pessoal, eu sou o Paulo. Eu sou o Emerson e esse é o Vinho de Segunda, mas a bebida é de primeira sempre, né, Emerson? Emerson, hoje a gente tem um recadinho pra galera que acompanha a gente no Vinho de Segunda, né? O episódio de hoje vai ser uma homenagem ao nosso amigo Edmilson, que, como vocês veem, não está aqui com a gente. Exatamente. O Edmilson, por motivos pessoais, teve que se desligar do Vinho de Segunda. Desde o primeiro momento esteve conosco, abrindo a loja dele para nós fazermos os episódios lá dentro, sempre tomando ótimos vinhos, mas ele precisou deixar o projeto Vinho de Segunda e nós preparamos então esse programa de hoje em homenagem a ele. Sim, nesse programa a gente vai ter vários cortes sobre tudo aquilo que aconteceu com a presença do Edmilson, o quanto ele engrandeceu, né, Emerson, os nossos podcasts. Quantas histórias legais, exato. Quanta informação legal que o Edmilson trouxe para vocês. Aprendemos muito sobre vinho com ele. Exatamente, eu tenho certeza que vocês também aprenderam muito com ele e, de certa forma, essa é uma grande homenagem, né, que a gente presta ao nosso amigo, que continua nosso amigo e que eventualmente a gente estará em outros episódios também na loja do Edmilson. Com certeza. Eu continuo cliente dele, inclusive. Exatamente. Comprando vinhos lá na confraria da taverna. Maravilha. E a gente aproveita para informar vocês que a gente vai dar uma repaginada também no nosso Vinho de Segunda, porque o Vinho de Segunda não vai parar. Exatamente. Emerson e eu, a gente vai continuar. Já temos convidados para os próximos episódios. Exato. Então fique tranquilo que o Vinho de Segunda continua. Continua, isso. Episódios diferentes, locais diferentes também. Vocês vão gostar do formato novo que a gente está preparando para vocês. Com certeza. E fique aí com os melhores momentos do nosso amigo Edmilson. Edmilson, fala um pouquinho de você. Vamos lá. Eu sou o proprietário aqui da Confraria da Taverna. Eu há 2 anos estou com a loja de vinhos. Antes eu tinha uma outra atividade profissional, mas eu sempre fui um cara apaixonado pelo vinho. E eu me considero um enófilo, porque além de gostar de vinho, eu estudo muito sobre vinhos, né? E também tenho uma larga experiência bebendo vinho, que é uma coisa Você é um enófilo. enófilo. Qual a diferença de Explique enófilo para enófilo. enólogo, para Opa, sommelier, para bebedor de muito vinho? bem, O que vamos é lá. isso aí? Vamos lá, então. Inclusive, recentemente até escrevi um artigo sobre isso. Vou começar lá de trás. Tudo começa quando se começa a plantar uva. Então, o cara que trabalha na plantação da uva, ele chama-se viticultor. Então, o viticultor, ele na verdade é um agricultor. Inclusive, é uma pessoa que tem que fazer um curso de agricultura voltada às vinhas. Logo após esse processo, terminando a plantação, começa a colheita da uva, nós temos 2 profissionais que entram em cena. Nós temos o vinicultor, que é o cara que entende do processo de vinificação. E nós temos o enólogo, que é um cara com formação química, que entende todo o processo químico da transformação dos álcools, da fermentação, das qualidades aromáticas e paladares da uva. Então, ele vai ser uma pessoa que vai trabalhar para conseguir trazer um produto através desses processos. Para fazer aquela frutinha virar uma Isso. bebida deliciosa desse jeito. Isso, aquela frutinha que se transforma em maracujá, abacaxi, frutas vermelhas. Chocolate. O cara cheira um vinho, É. tem sabor, aromas de chocolate. Isso é. Couro molhado. Isso são características Noites de trazidas. verão. Isso. Isso são Valdir, queremos você aqui. Isso, Sim. Valdir, está fazendo falta. Isso é uma questão das qualidades químicas na transformação dos álcools, né? Dos álcoois. Então, eu tenho etanóis lá, eu tenho vários tipos de álcool. E, por último, nós entramos, então, com o sommelier, que é um cara que, na verdade, tem um curso de gastronomia. E ele, então, ou um curso técnico, correlato à gastronomia, e ele vai, então, indicar quais vinhos são adequados para qual tipo de comida. E nessa brincadeira toda, então, tem o outro cara chamado enófilo, que é o cara que gosta de vinho, estuda sobre vinho e dá um pitaco de cada coisa aí, né? Mas ele não entende nada da produção vinícola, ele não entende nada, Não sabe plantar, não sabe plantar, não sabe espremer a uva. nada disso. Malemar sabe pisar nas uvas lá para virar um suquinho lá, né? Tá, mas e o cara que só bebe, então? É o quê? Aí você continua sendo alcoólatra de sempre.
Sabe que eu Eu soube esses acho. dias Você, que você acha que você se enquadra em qual dessas aí, hein? Vamos ver se seria a mesma que a minha. Eu acho que não é melhor categorizar, não, viu? Porque senão, alcoólatra é um nome feio, eu né, acho que cara? de todos esses nomes que ele usou aí, o que eu mais. eu bebo vinho pelo seguinte, eu descobri que meu organismo não produz álcool por conta própria. Ah, então tem Tem que que. adicionar. Isso, é certíssimo. Na verdade, uma ingestão de álcool, né, num volume adequado, ele faz bem para a saúde. Inclusive, tem várias qualidades das uvas, né, que eles ajudam para o coração, para diminuição de colesterol, eliminação de radicais livres, inclusive até ajuda a emagrecer. Tá? São vários artigos falando sobre isso aí, mas lembrando, sempre com moderação. Tá? Mas eu esqueci de falar de um último cara que está envolvido no mundo do vinho, que é o enochato. Ah, Vocês já ouviram falar de enochato, né? É aquele cara que não deixa ninguém em paz na hora que vai beber o vinho, falando sobre as qualidades que ele consegue enxergar no vinho e falar sobre quantas vezes ele teve em tais vinícolas Suas e assim, e as suas viagens e tal. Então, esse é o outro cara que também existe no mundo do vinho aí, né? Enochato, né? Jaime, o que E você você, achou aí, Luciano? Jaime? Maravilhoso. Vinho muito bom. E eu gostei muito do efeito da lágrima no copo, algo que eu nunca tinha notado. E aprendi essa lição agora aqui. O efeito é bem bacana mesmo. Vale a pena vocês fazerem o teste aí com o vinho na casa de vocês É. depois. O Edmilson pode explicar também pra gente essa observação, né? Da Porque ficou pra trás. A Isso lágrima, aí. então tá bom. A lágrima é o seguinte: Exato. offline, né? você quando pega o vinho, você dá uma pequena oxigenada, você dá uma pequena rodada no vinho. Gente, rodada num vinho aqui não é laço de cowboy, tá? Tá bom? Então, vamos aqui, lentamente. E aí, ao fazer isso, você vai ver que existe um líquido branco que começa a escorrer aqui na taça. Então, eu estava explicando que esse líquido que escorre, que é a lágrima, quanto mais rápido ele desce, menos álcool ele tem. Ele vai descendo demoradamente e as lágrimas estão longe umas da outra. Quanto mais longe elas estiverem, mais a presença de álcool. Esse exemplar que a gente abriu aqui, ele tem 13,5 de álcool, tá? Então, Na álcool média, né? moderado, né? Não é tão alcoólico assim, né? Mas para um vinho de entrada, um vinho jovem, muito interessante. Cara, muito bom para vinho de Interessante, entrada. Caramba. A gente tem uma impressão errada, às vezes fala assim, é um vinho jovem de entrada e tal. Não, pelo contrário. Existem vinhos feitos para serem jovens, para serem consumidos jovens, que são fantásticos. Você não tem que só investir num vinho de amadurecimento de longo prazo para tomar ele envelhecido, que vai ficar lá na sua adega 10 anos para conseguir. E você vai ficar olhando para aquela garrafa e olhando para ela, falando, pô, queria tomar, mas ainda não pode. Dá uma ansiedade. E você vai ver que o investimento nele, o custo-benefício dele vai ser um custo-benefício bastante interessante também, tá? Nada assim que você deu para nós fora do normal. Pô, Emerson, É eu acho muito que interessante a devido- gente conhecer vinhos diferentes, da mesma uva, não importa. Figurinha repetida não completa álbum, Não né, completa Edmilson? álbum, porque a experiência do vinho bacana é você estar sempre tomando coisas diferentes, até para certificar se aquilo que o seu paladar está dizendo para você que é bom, realmente é bom. Porque pode ser que você tenha surpresas agradáveis, talvez algumas desagradáveis. Mas o legal é você poder ter experiência com vinhos diferentes. Nós hoje aqui estamos abrindo 2 vinhos pouco conhecidos, e é justamente todo o programa nosso a gente vai fazer isso. Vinhos diferentes para mostrar experiências diferentes, tá ok? Isso aí. E não erramos uma até agora, né, Edmilson? Não. Nada, hein? É verdade. Sucesso com certeza. É. E o que a gente vai tomar hoje, Edmilson? Olha, Só nós vamos sucesso, tomar igual- os vinhos da Geórgia. Aliás, nós vamos tomar 2 vinhos da Geórgia. E antes de falar exatamente do vinho que a gente vai tomar, eu queria já aqui começar a falar um pouquinho sobre a Geórgia. Para quem não sabe, a Geórgia é o país mais antigo que se produz vinho no mundo. Descobertas arqueológicas mostram que o vinho é feito na Geórgia há 8.000 anos atrás. Gente, vamos fazer um cálculo aqui. As descobertas na Anatólia, na Turquia, do assentamento do homem que deixou de ser coletor para ser coletor-caçador para ser agricultor foi em 10.000 a.C. E já na Geórgia, há 8.000 anos atrás, já tem
as plantações de uvas sendo feitas na Geórgia. Então, Registros de vinhos. de registro de vinhos. Então, é o local que provavelmente o ser humano se assentou para produzir vinho, né? Então, já naquela época já tinha essa preocupação de se tomar vinho. A região onde foi encontrado esses vinhos, nós vamos ver aqui que o nosso amigo vai mostrar para a gente ali, a gente vai dar uma olhada e o Nicolas vai confirmar para a gente aqui se é ou não, tá ok? É a imagem do... Então ali, vocês podem estar vendo, tem um mapa onde está mostrando a capital Tbilisi, e ali para baixo existe uma região chamada, acho que é Gadashirigora, é isso? Gadashirigora. Então foi exatamente nessa região que foi encontrado os primeiros vestígios de vinho na Geórgia. Então, e passando 8.000 anos, um georgiano tomando vinho georgiano em Londrina. O vinho que eu posso falar dele aqui rapidamente, que eu tomei alguns goles dele aqui, um vinho bacana para um vinho de entrada, né? Com um paladar agradável, de frutas também, né? Bem assim, o tanino está bem macio, ele não está aquele tanino que incomoda, né? E ele, não sei se vocês perceberam que ele é um vinho meio seco. Sim. Então, é uma fruta meio madura, né? Você consegue sentir essa questão de fruta madura, né? Então, assim, bacana pro dia a dia, aquele vinhozinho que dá para você comprar e tomar descontraídamente, né? A questão do paladar e a questão do olfato, eu sempre gosto de repetir, que é uma coisa muito individual, porque ele vai muito de encontro à sua experiência alimentar. Então, você só vai conseguir identificar no vinho aquilo que você já provou. Então não adianta querer encontrar ali coisas que você desconhece, né? Eu nunca comi uma cereja. Como é que eu vou saber o que é cereja? Né? Não, eu já comi banana um monte de vezes, mas eu não tenho ideia do cheiro, que eu parei para cheirar uma banana. Então, tem cheiro de banana. Não vou sentir. Não vou identificar nunca. É verdade. E você faz ideia de quantos rótulos existem no mundo? Sim, tem um levantamento. Porque é uma coisa... Segundo o último levantamento feito, né? aliás, eu já contei isso em outro podcast Aproveitar aqui. para aprender, né, meu? Não é todo Mas dia, é para né? isso. Existem no mundo hoje 50 milhões de rótulos de vinho. 50 milhões De rótulos. Dos quais, isso evidentemente, está aí incluído todos os vinhos, né? Mas eu diria aí que dá para, em média, dizer que nós temos aí bebíveis. Uns 10 milhões de rótulos. 10 milhões. Mais uma vez, essa semana, nós fomos agraciados com o pessoal da Julimon, né, que nos mandou aqui 3 garrafas de vinho, que nós vamos, então, hoje abrir pela primeira vez. É uma uva diferente que nós vamos experimentar hoje. Confesso que eu nunca tinha ouvido Muito falar bem. dessa uva. Essa uva chama-se Hegiodola. É uma uva rara, que é francesa, tá? E o nome dela, na verdade, é um nome que tem uma origem basca. Caramba! Ela é francesa, mas o nome tem origem basca. E Hegiodola significa sangue de verdade. Ui! Esse nome vai ser por causa da cor do vinho, tá? Eu imaginei. Então, muito bem. Essa uva, ela é um cruzamento natural entre 2 uvas também na natureza, que havia um certo reconhecimento inicial, depois com o estudo genético eles chegaram à conclusão de quais uvas eram. A primeira uva que deu origem a ela é uma uva chamada... eu até anotei aqui para o nome é bem diferente. A nota dele, a nota bem pequenininha e não consegue Aboriô e Negra Mole. Negra Mole. Negra Mole é uma uva também francesa, né? Que ela tem uma cor muito escura, mas ela é mole. Então, esse nome já é característico dela. Engraçado que normalmente os nomes das uvas são autoexplicativos. Autoexplicativos, né? muitos Pinot deles. Noir. Vai estudar francês, Pinot é pequeno, Isso. não é noite. Né? Isso. E eu já estava achando que era uma brasileirada esse nome aí, Nada. viu? Olha, outra coisa, gente, tem muitas uvas que têm o mesmo... a mesma uva tem nomes diferentes, mas significam a mesma coisa. Mas no caso dessa, não, é uma uva realmente rara. Tão rara que ela tem lá na França, onde ela é usada para vinhos de corte, onde ela vai ajudar na cor, e alguns detalhes também, porque ela tem bastante tanino, tá, gente? Então ela ajuda no tanino, acidez e na cor. E fora da França tem uma região só no mundo que conseguiram produzir bem ela. Foi o Brasil. Olha aí. Então o Brasil tem Hegiodola
E aqui no Brasil, os vinhos feitos com Pessoas que essa têm uva isso é muito são marcante. uvos Aliás, variais. até, tem uma história Já curiosa. tinha provado um que aqui em vem Londrina, dessa quando a gente casca. jogava. Naquela época não tinha micro-ônibus, não tinha essas comodidades de hoje, era Kombi, né? Então A a gente van chegava, da época chamava Não, Kombi, gente, né? eu sou mais antiga, eu sou da época do Jeep. Então a gente, quando ia jogar fora, a gente ia pegar uma Kombi para viajar. E a hora que chegava na Kombi, ninguém entrava. Por quê? Alguém estava esperando alguém sentar no lugar para não sentar do lado dele. Isso eu tô falando do mesmo time. Então aí ficava esperando. O cara vai sentar onde? Né? Então eu vou sentar lá para trás e tal. Blá, blá. Então os mais espertos corriam sentar com o motorista, que não tinha problema de escolher. Ou vai lá em cima do motor, no fundo da Kombi, né? Só que o que eu ia dizer é que tem gente dessa época que ainda continua com essa mesma Que rústica não até curou hoje. essas não coisas. Não curou isso, não curou. E, na verdade, o Sport Master, ele é justamente o contrário. É você poder encontrar, poder contar as suas histórias, poder reviver aqueles momentos e ter a companhia de pessoas que fazem parte do seu mesmo pensamento. E eu né? imagino que nessas alturas do campeonato, competir para ganhar, né, como os jovens fazem, já não é o primordial. É legal. É legal, claro. Mas Ninguém gosta de perder. Claro, lógico. mas mais do que isso, a emoção do jogar, do dúvida, brincar, é essa. da disposição Claro, de estar ali, lógico, de interagir Caramba, com o outro no acertei o jogo. passe, né? É, exatamente. Uma Não é delícia, nem né? isso. É o que ela falou mesmo. É aquela voltar a sentir adrenalina Então, daquele momento, nossa, eu sabe? terminei o jogo inteiro. Porque é diferente. Também. Porque é diferente. Tô vivo. Não, mas quando eu falo de acertei o passe, é a satisfação de falar, caramba, eu ainda sei fazer isso. Claro, mas E tô fazendo bem feito. O que é né? diferente é quem já viveu aquela emoção de ter jogado, efetivamente ter jogado mesmo, de verdade, né? Não é brincado. Sim. É ter ali participado de torneio, de você foi atleta campeonato, mesmo, de ter sei. ganho, de ter perdido, de ter sido o herói, de ter sido o vilão. bandido, o vilão, entendeu? E aí você voltar a sentir aquela emoção. Né? Então, isso que é o bacana, não tenha dúvida. Mas eu estava me lembrando aqui de Saia Justa, que lá no Teatro Infantil, acho que todo grupo de teatro infantil deve ter feito o Pluft Fantasminha. Difícil alguém não ter feito essa peça, de Maria Clara Machado. E eu estava em cena, eu fazia o papel do Pluft, e eu estava em cena sozinho, e cai nas minhas costas o cenário da peça. E na plateia, 300 crianças assistindo essa peça. Aí que ficou legal. Aí naquele desespero, e é desespero nessa hora que dá, né? Desespero. Eu gritei assim, mãe, a casa tá caindo. E aí o personagem que fazia a mãe do Pluft entendeu o recado, foi rápido e entrou, né? Olha e virou que para mim e falou assim, o que nós vamos fazer agora? Aí eu peguei e fui lá na ponta do palco e falei assim, crianças, vocês ajudam a gente a construir de novo a nossa casa? Aí a criança falou, sim, né? Então vamos cantar uma música. Inventamos uma música para cantar lá na hora. Que legal. E aí entrou todo mundo e começamos a reconstruir o cenário. Olha, aquele dia eu falei assim, olha, essa eu escapei, mas foi... É o poder do improviso, tá vendo? O poder do improviso. Mas, William, você falou uma coisa interessante, já que você tocou nesse assunto, como as pessoas não estão preservando a memória. Pois é. E não é só com disco, não é com tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então é tudo muito ligado no modernismo. Muito acelerado, né, Edmilson? Modernismo. Então que isso aí é velho, isso aí é velho. E o cara se esquece do legado que tudo isso representa. Né? Nós estamos falando aqui, o Emerson mesmo ali, ó. Agora, vendo mais com calma o seu box ali. Cara, quantas poesias ali que a maioria das pessoas não conhecem. Então, a Nem gente sabe aprendia nem o isso que na é. escola, mas Esquece, essa é. geração nova, nem isso aprende mais. Não. Né? Inclusive foi no meu vestibular, foi uma das questões foi justamente Passágada. Passágada, olha só. Foi, e nunca Vou esqueço. embora pra Passágada, lá serei amigo do rei. Lá terei as mulheres na cama que escolherei. Eu me lembro Mas que disso. safadão, hein? É o autor, né? É o autor, né, O meu amigo? autor é o safadão. A gente fazia Mas na escola. outra coisa que o Paulo falou aqui que veio à minha memória aqui, Paulo, essa picape, gente, não tem nada a ver com a carro Caminhonete. picape, não, caminhonete, não. Era picape por causa da facilidade do aparelho. Ele se É leva a mais qualquer ou lugar. menos o que são as picapes dos DJs de hoje em dia, né? Isso, Tem muito DJ, você exatamente. sabe que tem muito DJ hoje em dia fazendo festa aí com disco de vinil mesmo. Sem dúvida. Tem sem muito dúvida. cara, o cara traz uma caixona e põe disco de vinil mesmo. É isso fazer aí. festa. Assim? Exatamente.
É muito E caro fazendo aí, isso ainda. lá atrás, né? Quando tinha uma festinha na casa das pessoas, o cara levava a picape e colocava lá os discos, e cada um levava os seus discos. Ele era o lá. DJ, né? Ele era o Ele DJ. era o DJ. E aí levava os discos, colocava É o lá princípio e todo mundo do dançava. DJ ali, Isso, né? e E a dançava gente ali. fazia com os as picapes. bailinhos. Eram os bailinhos. Os bailinhos. Não podia faltar a picape e o ponche. Hã? E o ponche. O ponche. Para quem não sabe o que é ponche, o ponche é uma adaptação tropicalizada no Brasil de um drink ou uma bebida espanhola chamada... Como é que chama, Emerson? Sei lá. Lembra? Você? Não é da minha época, é isso? Sangria. Sangria. A sangria o que que é? Um vinho com cheio de frutas. Mas no Brasil o ponche era maçã picada com espumante. Mas nem espumante não era. Era um filtradão. Não, às vezes champanhe, que era bem... Um cerezer. Um cerezer, um cerezerzão. Cerezerzão, né? E Que era o aí que era tinha, ponche, né? E era Era o o que ponche, tinha. pessoal. pagar também, né? Claro, era o que era barato pra gente tomar, ué, não tem nem dúvida. Cada Tem época uma tem as história suas antiga, adaptações. eu Hoje, aqui, né, quando tem treinamento, alguma coisa, que o vinho começou sendo utilizado pelos sacerdotes para que eles conseguissem conversar com Deus, com seus deuses. Né? Nós fizemos uma experiência aqui na loja, nós conseguimos a mesma coisa. Depois da sexta garrafa, a gente começa a falar em línguas, a gente alcança, assim, sabe, uma espiritualidade muito grande. Foi uma coisa muito interessante. Experiência sensorial incrível. Preconceito com a rosca, né? Que acham que o vinho com rosca é um vinho de qualidade inferior. Inclusive, outro dia entrou um cliente na loja aqui querendo saber se eu tinha um vinho comercial. Eu falei assim, como assim comercial? Aqueles de rosca. Não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra. Na verdade, a rosca ou uma rolha artificial, sintética, ela vai ter o mesmo efeito num vinho jovem. Aliás, a rosca é só para os vinhos jovens. Vinhos que não passaram por processo de envelhecimento não vão precisar ficar muito tempo na garrafa. Tá? Então, um vinho de rosca é um vinho para até 5 anos, para ele ficar ali na garrafa, evoluindo para ser tomado. Uma curiosidade, o vinho que nós estamos tomando aqui, a safra dele, 2020. Então, é um vinho de 3 anos. Então, é um vinho que vai chegar ali 2020 até 2025, ele vai estar tranquilo na garrafa. Ele vai estragar? Depende. Se ele ficar bem armazenado, não vai ter problema nenhum. O que pode acontecer é o que nós já mostramos aqui, que o vinho pode morrer. Nosso primeiro episódio. Inclusive foi sobre isso. Ele vai morrer e não vai perder as qualidades dele. Não significa que o vinho vai avinagrar. O vinho só vai avinagrar caso ele tenha contato com oxigênio. Não tendo contato com oxigênio, não vai avinagrar. Um vinho com rosca tem menor possibilidade de ter contato com oxigênio do que o vinho sintético, que pode ali, com o calor, a rolha sintética abrir um espaço e começar ali a ter um vazamento. Né? O lacre, esse tipo de lacre, ele funciona melhor. Para esse caso, sim. No caso da rolha de cortiça, não, porque ela está pressionada ali, ela não tem espaço. Né? É fácil, quando você abre um vinho, você percebe que às vezes a rolha sai bem facinha. É a sintética. É a sintética, né? Quando é... Você percebe que é de borrachinha, né? Exatamente. Então, quando não é outro tipo de rolha, você já percebe que sai mais rústica, né? Mais apertada, porque é justamente para evitar... quebra também, né, Edmilson? Muitas vezes quebra, porque às vezes a gente tem uma sensibilidade... Tem um amigo bom em quebrar a rolha, inclusive. Especialista, inclusive. E agora, uma coisa importante que eu ia falar para vocês é o seguinte. Aliás, toda vez que eu e o Emerson conversamos aqui, a gente sempre fala isso, né? Figurinha repetida não preenche álbum. Né? Então, álbum, o vinho, o interessante, você sempre está tendo uma experiência diferente. Não adianta ficar bebendo o mesmo vinho sempre, porque você nunca vai saber o paladar de nada. E quanto mais vinhos diferentes você tem a possibilidade de experimentar, vai abrindo a tua capacidade de entender os vinhos. Você sabe que na conversa que eu tive com o Coutre semana passada, foi tão boa a conversa, rendeu tanta coisa. E ele me perguntou, você tem uma uva preferida? E como ele está entrando agora mais diretamente no assunto de vinhos... É o cara que quer saber de tudo. Ele quer saber, "Ei, qual que é a tua uva preferida? Qual que é o vinho que você mais gosta?" Eu falei, cara, eu já tive a uva preferida. Eu já tive o meu vinho preferido. Até que eu comecei a provar outros. E aí eu comecei a descobrir que tem tanta coisa legal. Aqueles famosos 10 milhões de rótulos diferentes. Claro. E nunca... Ai, gosto mais desse. Calma.
Você não sabe ainda se Sim. gosta mais, você não conheceu o próximo. Exatamente. Aliás, quando eu comecei a tomar vinho, existia uma crença que era vendida na época, que existia um vinho que era a sua identidade, a sua alma. E quando você tomasse esse vinho, você ia identificar ela. Ainda não identifiquei. E eu, naquela época, achei que tivesse identificação. Comecei a tomar só aquele vinho, só aquele vinho, só aquele O vinho, dia só que você aquele vinho. provou, descobriu outra alma. Falei assim, gente, eu devo ser volúvel porque não era a minha alma. Aí eu passei para outro, e para outro, e para outro, e achei novamente a minha alma. Achei minha alma, até que novamente eu percebi que eu era volúvel. Então eu cheguei à conclusão que no vinho é melhor ser volúvel. Tem alguns vinhos que eles são chamados de vinhos de exceção, porque o enólogo ele escolhe só as safras em que a qualidade da uva está dentro de alguns parâmetros, para que o vinho tenha sempre a mesma qualidade final. Exemplo disso é o Peramanca, que eu sempre falo aqui, né? Então, somente nas safras em que as uvas estão naquela qualidade que o vinho é feito. Então, não existe vinho de safra todo ano, né? Então, muitas vinícolas fazem isso, vinhos de exceção. Já são vinhos que não são tão comerciais, né? Agora, existem muitos vinhos comerciais que têm safras fantásticas. Vou citar um vinho que eu abri recentemente aqui, que chamava-se Primeira Pietra, chileno, Cabernet Sauvignon, você lembra que nós abrimos aqui, 2016, um vinho reserva 2016. Deixamos ele 1h30 oxigenando. Quando nós fomos tomar esse vinho, a surpresa foi sensacional, extraordinária. Um vinho de R$80. Custo-benefício Custo-benefício altíssimo, né? Altíssimo. Então, não é valor, né? Não é preço. Então, é uma valor, questão... não é preço. É valor. Isso. Exatamente. Exatamente. Bem lembrado, Hermes. Então, não é preço. Então, você tem surpresas, eu tenho surpresas aqui na loja, assim, excepcionais nesse sentido. Você consegue descobrir algumas coisas que ainda não são muito focadas. Tem um exemplo contrário também. Comprei um vinho aqui, safra 2017, de uma vinícola, que logo depois que eu comprei, no ano seguinte ele foi para uma premiação e foi classificado como Gran Ouro. Ah, que coisa mais linda. Triplicou o preço do vinho. Eu fui uma vez num baile, eu não lembro agora certo que lugar que foi, mas era tipo assim, um baile do Texas. E os caras prepararam toda uma encenação, né? E na encenação deles, arrumava uma confusão para ter um tiroteio, né? E tinha sangue falso e tal, cenográfico e tal. E aí aquela confusão, até os caras viram aquela confusão no meio do salão, os caras já tomaram as dores e foram pra cima dos caras. E aí o cara armado, aí não sei se ele ficou apavorado, ele apontou pra um cara lá e o cara pegou e tomou a arma dele. Então foi um rolo, o baile acabou. O baile acabou. Acabaram com o show da banda. Os caras não acho que estavam também tão empolgados com a história, entraram tão de transe, né, no papel do show que acabaram se perdendo totalmente. Eu trabalhava e estudava no Colégio Canadá. E tinha um professor que se chamava Pardal. Famoso. Que era novinho. Era. O famoso Pardal era novinho e tal. E estava de namoro com uma aluna. E nós tínhamos saído, indo naquela época, Higienópolis era o forte de Londrina, né? E nós estávamos no Café 7. Sim. E lá no Café 7, não sei se vocês vão se lembrar, que tinha... Não é da época da Jéssica. Uma parte embaixo do jardim ali que foi cimentado, tinha uma escadinha bem íngreme que subia, tinha uma varanda e tinha lá a parte interna do bar. Eu e o Pardal estávamos sentados ali na varanda. Quando eis que de repente chega 7 caras com cara de bravo, perguntando cadê o Pardal, falando bem alto, falando, sabe aqueles caras que fazem aquele barulhão todo? Eu virei pro Pardal e falei assim, Pardal, vai lá para dentro e não sai de lá. E o Pardal rapidinho correu para dentro. E os caras viram que ele correu e foram subir rapidinho aquela escada íngreme. E eu cheguei, parei na frente da escada e falei assim, daqui ninguém passa. Né? Estiquei o braço e abri o peito. O primeiro que veio bateu em mim e desequilibrou. E aquela escadinha não tinha apoio, o cara caiu. Caiu e começou a rolar nego naquela escada para baixo. E alguém gritou, o grandão tá batendo em todo mundo. E nem tava. E nisso
os garçons já vieram e me seguraram. Não briga não, Edmilson. Um me segurou, outro segurou. Eu falei assim, pelo amor de Deus, segura, mas larga os meus braços, né? Não tem coisa pior que você ser seguro e ficar com seus braços, sim, né? E aí os caras que escorregaram, não, nós escorregamos aqui, não foi nada não e tal. E o cara falou assim, apanharam, agora vamos ter lá um de bom aqui que não... E aí ficou aquela conversa e acabou nisso. Na semana seguinte eu volto no bar. Quando eu tô subindo a escada, um cutuco e fala assim, é o grandão que bateu no set semana passada. A fama ficou. Ficou a fama. Não dei um soco, um tapa, nada, e ficou a fama. Do cara que derrubou o set da escada, vai vendo. Então a fama ficou. O respeito foi garantido. Ficou garantido. A partir dali, ninguém mexeu comigo. Eu vim assistir desenho animado de domingo. Só pra vocês terem uma ideia. Existia isso, desenho animado de cinema. Se inaugurou em... E não era Shrek. Não. Eu vou contar pra vocês. Mesmo, né? Era Tom e Jerry. Cara, passava no cinema. Porque não tinha televisão passando nada. Só pra vocês terem uma ideia, pra quem não é dessa época, como o Paulo fala, eu sou mesmo antigo. A televisão entrava no ar às 6 horas da tarde. E tinha 15 minutos de desenho animado. Caramba! Então alternava entre Tom e Jerry, Hanna-Barbera, Pica-Pau, era isso que tinha naquela época. Então quando você queria assistir alguma coisa... Os filhos só ao vivo, né? Diretamente de Bedrock para o mundo. Era o podcast, né? Primeiro podcast da história. Live, era né? os Flint. É tipo BBB, né? Mais ou menos isso. O Barney sempre estava no paredão. Mas aí a gente tinha como opção para assistir um filme de desenho, que eram vários. Na verdade, o que o desenho era? Era passando partes dos filmes de desenho. Eram vários episódios na sequência. Isso, na sequência. Mas aqui não, aqui era o filme completo. Então passava toda... Então a gente vinha para o cinema. E a história inteira. E só era de domingo na sessão das 10. Temporada. Isso. E aí depois disso, nós tínhamos em Londrina, nessa mesma época, chegamos a ter 5 cinemas funcionando ativamente. E aí... Aqui tinham uns filmes melhores, tinha outros lugares que tinham, era chamado de pulgueiros, né? Que passavam só filme de Kung Fu e pornô chanchada. O Vila Rica, aqui antes de inaugurar o Londrina, né? Eram filmes de Hollywood, lançamentos, como a gente já comentou sobre os lançamentos, então era uma coisa muito mais glamourosa. E aliás, vou dizer para vocês, a paquera rolava era no cinema. Então a gente vinha no cinema para paquerar. Então você já entrava no cinema não para escolher o lugar onde você ia sentar. Eu ver onde tinha alguém sentado, eu vou que valeria a pena de sentar de quem, exatamente. Diz que um professor de química quântica nuclear, que era o único especialista do mundo, fazia palestra pelo mundo inteiro. E junto com ele ia um auxiliar de ordens. O cara que ia com ele reservava hotel, reservava passagem, marcava restaurante, etc. E tal. Estava todos os dias lá com o professor. E numa dessas viagens, ele virou o professor e falou assim: professor, de tanto ouvir o senhor falar nas suas palestras, o senhor sabe que eu sou capaz de subir lá e dar uma palestra no seu lugar? O professor falou assim: não, rapaz, isso é impossível. O meu é um dos conteúdos mais especialistas do mundo. Não, professor, mas eu sei fazer. Sei, não sei, vai, não vai, apostar. E na próxima palestra, eis que o ajudante se apresentou como sendo o professor e o professor sentou na plateia como sendo o ajudante. E ficou pasmo de ver o cara falar tudo que ele falava nas outras palestras, explicar slide por slide. E o pior, o cara abriu as perguntas. De tão acostumado que ele estava de escutar as perguntas, a resposta ele respondeu todas. De repente, um cara lá no fundo levantou o dedo e fez uma pergunta cabeluda. O ajudante não perdeu a linha e falou assim: meu amigo, essa sua pergunta é tão fácil que eu vou deixar o meu ajudante responder para você. Eu fiquei no Uber 1 ano e 7 meses. E teve um médico que eu peguei ele 8 vezes enquanto eu trabalhei no Uber. 8 vezes o mesmo médico. Caramba! Nesse tempo todo, de um ano e pouco. Em lugares diferentes para levar ele até a clínica dele. Nossa, já peguei ele na casa também. dele para levar para o aeroporto. E pior, um belo dia peguei a mulher dele. Quando a mulher dele entrou dentro do carro, falou assim: meu marido já falou de você.